tem essa oportunidade. Então, vocês, a nossa geração, ela acompanhou o cumprimento, um dos cumprimentos do livro de Daniel, que é a ciência se multiplicando. Então, você talvez é aquela geração que viu ou viveu o tempo que você escrevia uma carta para o seu parente, colocava no correio, levava 30 dias para chegar, e depois a pessoa ia escrever e levava mais 30 dias para te responder. Mas nos seus dias, você conversa em tempo real pelo WhatsApp, pela internet, com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, não importa onde ela esteja. Você presenciou isso. O Evangelho tem sido pregado a todo mundo e tem alcançado os lugares mais longes da terra, os confins, pela internet. E daqui a algum tempo, esquece questão de fibra ótica, de fios, isso tudo vai acabar. Se você estiver no meio do mar, sem uma antena, você vai ter acesso com um sinal 100% forte no seu celular, porque vai ser tudo via satélite. O sinal vai pegar você onde você estiver, vai acabar esse negócio de fio. Você está presenciando isso. Então às vezes o pastor está lá, irmãos, olha que oportunidade. Nós tivemos uma conferência pré-tribulacionista, que é o que nós cremos que seremos arrebatados, isso está na Bíblia. Nós cremos que haverá um tempo de grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, dividida em 2 tempos. Os primeiros 3 anos e meio, onde o anticristo se levanta, a igreja já estará com Jesus, participando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo. Nós seremos arrebatados, mas aqui na terra haverá um acordo entre o anticristo e Israel. No meio da semana, ou seja, depois de 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, já expliquei isso para vocês. O anticristo vai fazer um acordo com Israel e vai iniciar um período de grande tribulação. Isso é a visão pré-tribulacionista. Existe a pós-tribulacionista, a meso-tribulacionista, a milenista. Isso é um assunto para uma outra ocasião, para mim explicar para vocês, ensinar para vocês. Mas essa semana teve uma conferência que começava às 9 horas. Tinha um pastor muito querido lá, Jamierson, lembrei o nome dele, batista, uma bênção de Deus. Mas como ele dava muitos avisos, começava às 9h30 em ponto a ministração. E por 1h30 até às 11, às vezes passava 11h10, os ministrantes ensinaram sobre o corpo glorificado. Gostei demais, porque ele ensinou algumas coisas e mostrou dentro da Bíblia o poder de se transladar, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vai ser algo maravilhoso que Jesus vai fazer conosco. Falou sobre Mateus 24, enfim, todos os assuntos da visão pré-tribulacionista eles falaram. E eu passei isso para a igreja como uma oportunidade. Então, irmãos, não existe desculpa. Alguém essa semana falou para mim, não é da nossa igreja, que não conseguia mais estudar por causa do trabalho, que estava muito difícil. E não conseguia mais. Eu falei, engraçado, eu tenho estado todos os dias na minha casa lá, que eu levo o pedreiro para trabalhar lá, e fico com ele o dia inteiro lá. Levo até marmita para me comer, para mim não ter que voltar para casa. Mas quando chego em casa eu encontro um tempo, isso porque eu faço uma faculdade também, mas eu encontro tempo para ler um livro. Terminei de ler um livro para ministrar isso aqui para vocês. Estou lendo um livro por semana, pela graça de Deus. E encontro tempo para ler, e a minha TV, né, uma TV de 65 polegadas, fica desligada, tem hora que eu olho e falo, nossa, nem liguei a TV. E eu fico lá lendo, aprendendo. Aí quando dá a hora da conferência, eu vou lá, ligo, assisto ela ao vivo. Está entendendo o que eu quero dizer para vocês? Então assim, às vezes nós damos algumas desculpas, mas não existe desculpas para nós. Porque o Senhor colocou nessa geração que é a nossa, muita coisa à nossa disposição. E às vezes nós usamos tanto, né, para bate-papo, piada, essas coisas, mas aquilo que edifica nós desprezamos. Então está tudo à nossa disposição, amém? Então você sabe que o inferno é para baixo. Coloca para a gente, para vocês entenderem que a localização do inferno é no centro da terra, 1 Samuel 28, versículo 13 ao 15. Olha o que diz essa palavra, 13, 14 e 15. Eu vou explicar para vocês. Foi na ocasião em que o rei Saul, Deus já não falava mais com ele orava e Deus não respondia. E ele foi consultar a Bíblia chama de pitonisa, uma mulher que fazia adivinhação, tipo aquela
aquele negócio lá que os espíritas fazem para quando as pessoas vão lá, acreditando que estão falando com seus parentes. 1 Samuel 28, coloca para a gente aí, para me ler junto com a igreja. Então ele foi consultar uma cartomante, né? É versículo 15, 13 primeiro, por favor. Então, olha o que o rei disse. Respondeu-lhe o rei, Saul: não temas, falou para a mulher, para a cartomante, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Na verdade, esse Deus, eu disse para os irmãos, ele é com letra minúscula, porque o nosso Deus, ele é altíssimo, ele está no alto. Mas esse Deus subia do centro da terra. Versículo 14, diz assim: perguntou-lhe ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E aí diz assim o último versículo que eu quero ler com vocês. Samuel, que não era Samuel, disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir então? O que é que sobe de lá? O diabo é tão mentiroso, irmãos. É tão mentiroso que ele costuma usar a expressão: baixou a entidade lá. Ela não baixa, ela sobe, ela vem do inferno. Aí disse a Saul: muito angustiado estou, disse Saul, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Não era o espírito de Saul ali, está entendendo? Mas veio do inferno. Tem uma passagem que eu não consegui ler ela de manhã, mas eu quero ler com vocês. Ela está no livro de Números. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Essa passagem é importante. São poucos versículos. Deixa eu ver. Números 16, por favor, Karen. Números 16, 31 a 33. Fala da rebelião daqueles homens contra Moisés, tá bom? Olha o que aconteceu. Quem já ouviu falar em Datã, Coré e Abirão, quando eles se revoltaram contra a autoridade de Moisés e questionaram por que eles não poderiam liderar também o povo de Israel quando Deus havia escolhido Moisés. Então criou-se uma grande divisão entre a comunidade de Israel no deserto. E por ocasião de Moisés se inquietar tanto com isso, Deus pediu para que se reunissem, né, o povo diante dele no dia seguinte. Pediram que colocasse a vara de Arão, que depois foi para dentro da arca, junto com a dos rebeldes lá, e aquela que brotasse apontaria com quem Deus estava. Óbvio que a vara que floresceu foi a de Arão, mas no dia seguinte o que aconteceu? Aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo daqueles homens se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. O que é o abismo? A Bíblia fala muito sobre o abismo. Eu separei um texto aqui e vou explicar para vocês o que é o abismo. Mas algumas traduções dizem que eles desceram vivos ao inferno. Amém? Se você cientificamente for fazer um estudo, você vai chegar à conclusão, e isso está nas aulas aí de geografia, que o centro da Terra, ele é o quê? Magma, calor intenso, que chega a 2000 graus. Então, o inferno é um local físico, ele se encontra no centro da terra. Eu disse para os irmãos pela manhã, que tem um versículo em Eclesiastes que diz o seguinte: ele supõe como acontece quando alguém morre fisicamente. Fecha os olhos, morreu, o corpo físico morreu, não tem mais função, segue-se alma e espírito. Lá está escrito, Salomão escreveu, que
o corpo volta à terra e o espírito vai a Deus que o deu. Mas preste atenção, ali existe uma ordem, é necessário a interpretação dos teólogos e dos estudiosos do texto, indica que quando alguém morre, é preciso que o corpo seja sepultado para que haja a separação total. Isso é uma suposição, tá bom, irmãos? Mas ela tem bastante, ela tem base, ela tem fundamento. E eu conversando há anos atrás com um pastor que tinha visão aberta, vocês sabem o que é visão aberta? São aquelas pessoas que Deus dá o dom de ver o mundo espiritual, como eu já falei para vocês. E esse pastor conversando comigo, ele falou que não gostava de ir em velório de ímpios, pessoas que morreram sem Jesus. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, porque é muito angustiante. Ele falou, eu fui agora num velório de uma pessoa que morreu sem Jesus, e assim que eu entrei na sala onde estava o esquife, o caixão, eu vi o espírito daquela pessoa sentada em cima do corpo, e eu vi 2 demônios, cada um de um lado segurando num braço e o outro segurando no outro braço. E quando eles me viram, eles perceberam que eu tinha esse dom de Deus de enxergar, então eles se dirigiram a mim e falaram assim, para que você veio aqui? Esse aqui já era, nós vamos levá-lo. Ele falou, então é muito angustiante, a angústia, a tristeza, o pavor da pessoa que morre sem Jesus. Está entendendo? Então, existe embasamento bíblico para nós concluirmos que é assim. Então nós precisamos acelerar, porque isso não é para nós. Jesus disse, eu li uma passagem aqui de manhã, onde Jesus disse, foi essa passagem que eu li aqui, deixa eu só ler o versículo para vocês, está aqui na folha 2 aqui, deixa eu ver aqui só onde é que está. Então nós lemos na 1 o seguinte, tu, Cafarnaum, porventura serás levados até o céu? Até o inferno descerás. E no versículo 20, esse versículo que eu li é o 15, Jesus disse assim, não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Sabia disso? Está escrito no livro da vida. Mas o inferno é uma realidade que nós temos que entender. E eu queria muito que vocês compreendessem isso. Porque é muito mais fácil acreditar que não existe inferno. É muito mais fácil. É muito mais fácil falar, minha vida já é um inferno. Isso não é inferno, isso aqui é um paraíso. Você não sabe o que é o inferno. O inferno, primeiro, é um lugar de separação de Deus. Se você ou qualquer pessoa não quer viver com Jesus aqui, por que ela quer passar a eternidade com Ele? Não vai passar. É um lugar de separação, é um lugar de escuridão. No inferno não existe, escute bem, é bíblico isso. Não existe a sensação de companhia. Então tem pessoas que falam assim, meus amigos vão estar lá, então eu quero estar lá com eles. Não existe, a sensação é de solidão total. Isolamento, ostracismo, exclusão, isolamento. Essa é a sensação do inferno. Tem fogo, mas não tem luz. Sabia disso? Se você vê aquela passagem na Bíblia onde Jesus fala, se você chamar o teu irmão de louco, você está sujeito a ser réu do inferno. Ali, o original dessa palavra que Jesus falou é Geena ou Geena. O que é isso? O que é Geena? Na ocasião, na época, você pode ver que ali Jesus disse que o tormento desse local é fogo, e onde o seu bicho não morre, a pessoa não morre, e nem o bicho mesmo, vermes, eles também não morrem. Na ocasião, existia um local no sul de Jerusalém, no vale de Rinom, que se chamava Geena, ou Geena, que era onde eles jogavam restos de animais mortos, até restos, corpos mortais de moradores de rua, de mendigos, jogavam lá.
e colocavam fogo. Mas era interessante que de alguma forma, naquele local, não precisa se buscar uma explicação para isso, existia um fogo lá que era de noite, não se apagava. E por existirem muitos animais e até corpos de seres humanos em decomposição lá, isso atraía a atenção de vermes, bichos. Então era muito comum alguém chegar próximo e ver os vermes nos corpos e o fogo também. Então Jesus disse que é lá onde o fogo não apaga e o seu bicho não morre. Você sabia que o inferno é assim? A pessoa que está lá, ela sofre a sensação de como se vermes, bichos a estivessem devorando. Isso é uma realidade. E Jesus usou no original, para falar do inferno nessa ocasião, o Guiena. Você vai encontrar em Pedro uma outra tradução. Deixa eu ver aqui, está no final aqui, eu me lembro que está no final. Que não é Guiena, nem Hades, nem Seol, mas que está lá, coloca só o primeiro versículo de 2 Pedro, versículo 4. Segunda epístola, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para o dia do juízo. Esses anjos que pecaram aqui, a tradução original dessa palavra inferno já não é nem Guiena, nem Seol, nem Hades, é Tártaro. Não é o tártaro que dá no dente, não. Tártaro é uma câmara, é uma repartição do inferno onde o sofrimento é maior. E esses anjos estão lá. Se você ler o texto aqui, eu li de manhã alguns versículos. Não precisa pôr não, Karen. Mas essa advertência de Pedro às pessoas nessa passagem é que esses anjos, e ele associa algumas coisas que aconteciam na época de Noé, que nós ministramos para vocês na última ministração, que eu falei. E quais eram as atitudes daquelas pessoas? Atitudes de pessoas extremamente malignas, maldosas. E Pedro aqui ele fala com uma autoridade, só para você ter uma ideia. Ele falou assim: não poupou o mundo antigo, preservou Noé, pregador da justiça, e sua família, quando fez o dilúvio vir sobre o mundo, mas reduziu a cinzas Sodoma e Gomorra, ordenou sua ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Livrou Ló, afligido pelo procedimento libertinoso daquelas pessoas, porque Ló era justo e via o que faziam os que habitavam com ele. Tudo isso atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas deles. Mas o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, vocês, e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Então eles já ficam no castigo quando morrem, esperando o dia do juízo. Esse versículo confirma isso. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, ou seja, falam mal da autoridade, falam mal dos governos, falam mal dos pastores, falam mal dos pais, das mães. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. A passo que anjos, embora maiores em força e poder, agora fala dos anjos que estão com Deus, eles têm cuidado e não proferem contra ninguém juízo infame na presença do Senhor. Você sabia que o livro de Judas diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com Moisés, com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou nem pronunciar um juízo infame contra o diabo. Sabe por quê? Porque ele se lembrou de quem o diabo era quando estava no céu, superior a ele em hierarquia. Mas hoje as pessoas falam
Então aqui, se você continuar lendo essa carta de 2 Pedro, o temor de Deus vem sobre a sua vida. E você pensa muitas vezes, antes de falar mal, antes de defamar quem quer que seja. Porque são atitudes muito reprováveis, de ímpios, pessoas que não conhecem a Deus e que não são para nós, que somos a igreja. Amém? Então, você já sabe que o inferno é um local físico. Você já sabe que não adianta, irmãos. Eu não posso enganar vocês. É muito gostoso imaginar que não existe inferno e que quando morrer, como algumas religiões ensinam, eu vou estar no estado de inconsciência. Isso não é verdade. Jesus falou sobre isso na parábola do rico e do Lázaro. O rico estava lá, consciente, viu Lázaro no seio de Abraão, que o seio de Abraão simboliza o paraíso, o lugar de descanso, onde quem morreu em Cristo está aguardando o dia da ressurreição para ser arrebatado juntamente conosco e encontrar o Senhor nos ares. Então quem morre com Jesus já vai para um lugar de delícias. Mas quem morre com Jesus, quem morre sem Jesus, já vai para um lugar de tormento. Não tem que esperar. Eu preciso passar um áudio aí. Coloca um áudio de 3 minutos aí que muita gente ignorou, mas que é verdade. Esse áudio foi difundido na década de 90 principalmente, começo dos anos 2000. Muitas pessoas hoje fazem brincadeira. Eu não brinco com isso porque eu sei que é a verdade. Eu queria que você ouvisse e eu explico para vocês. Vamos ouvir. Em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos escavava um poço com cerca de 14 mil metros de profundidade. Eles afirmam ter ouvido lamentações que vinham do centro da terra, pedindo água e implorando por misericórdia. Segundo esses cientistas, após ter perfurado vários quilômetros de profundidade, os equipamentos começaram a funcionar descontroladamente, dando a impressão que o centro da Terra era oco. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo e um jornal da Finlândia publicou a matéria com o relato dos operários estudiosos que ouviram a fita. E um deles, o Dr. Azakov, declarou o seguinte: como um comunista, eu não acredito no céu e nem na Bíblia, mas como um cientista, agora eu acredito no inferno. É desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que vimos e nós sabemos o que ouvimos. E estamos absolutamente convencidos que perfuramos os portões do inferno. A perfuratriz, de repente, começou a girar muito rápida, indicando que tínhamos chegado a um grande bolsão vazio ou a uma caverna. O sensor térmico mostrou o aumento dramático da temperatura, que foi para 2.000 graus. Nós abaixamos um microfone, projetado para descobrir os sons de movimentos tectônicos abaixo da galeria. Mas em vez de ouvir o movimento das placas, nós ouvimos uma voz humana, gritando de dor. No princípio, pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fizemos ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único ser humano. Eles eram gritos de milhões de seres humanos. O áudio que eles conseguiram capturar, eu irei exibir agora. Esse áudio durou pouco tempo, porque segundo os pesquisadores, os equipamentos acabaram danificados pelo calor. Irmãos, isso é uma verdade. Em meados de dezembro de Isso é uma verdade. E você precisa crer nela. Não adianta fugir disso. O inferno é algo. Seria muito ruim a pessoa
descobrir essa realidade quando já é tarde, quando já estivesse lá. E tem muitas pessoas que não creem e vão ter o mesmo sentimento do rico lá em tormentos. Ele falou: pai Abraão, manda Lázaro, ou manda que um dos mortos ressuscite. Eu tenho 5 irmãos, para que avise eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão disse para eles assim: tem Moisés e os profetas, tem o pastor Valdir, tem a Elaine, tem a Silvana, tem a Rose, tem o Douglas, tem você que está aqui, o Isaías. Se não crê neles, se um morto ressuscitar, eles também não vão crer, eles vão zombar. O mundo é assim, você está entendendo? Então é algo muito sério para a gente ignorar. E Jesus morreu principalmente para te livrar da condenação do inferno. Irmãos, eu não sei como que pode pessoas... A Bíblia diz, a Bíblia associa o amor de Deus à repreensão. Então diz que Deus repreende e castiga todos quanto Ele ama. Como que pode, irmãos, sabendo que existe o inferno, você vê pessoas da sua família caminhando para lá, e você às vezes, ao invés de exortá-los, de orar por eles, de repreendê-los, às vezes você concorda com aquilo que eles praticam, para agradá-los? Não, você não pode fazer isso. Você tem que avisar eles dessa realidade. Está entendendo? Você tem que alertar. Por que você vai deixar a pessoa que você ama assim e caminhar para o inferno? Pior é quando você mesmo se afasta do Evangelho. Você sabia que existe um princípio de autoridade sobre a vida do pai e da mãe, para declarar e acontecer na vida do filho? Esse princípio, ele foi instituído por Deus. O pai e a mãe têm o poder de declarar sobre a vida do filho, trazer existência pelas suas palavras, colocar a mão sobre a cabeça dos filhos, orar por eles, para que eles sejam uma bênção. A minha filha, a Kelly, está grávida, é um menino. Eu perguntei para minha esposa assim: qual que é o nome que eles vão colocar? Ela falou: não sei. Eu falei: já perguntaram para Deus? Mas eu queria fazer uma brincadeira, eu já queria profetizar antes da criança nascer. Já perguntaram para Deus? Eu queria que ela me perguntasse por quê, a minha esposa, né? Acabou que ela não me perguntou. Aí eu disse, eu queria que ela me perguntasse, porque ia responder assim: porque Deus já sabe. Por que Ele já sabe? Porque a Bíblia diz que o nosso nome já está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então Deus já sabe o nome da criança. Pergunte para Ele. E eu já queria declarar sobre a vida dessa criança, que o nome dela já está escrito no livro da vida. Eu acabei de ler para você aqui, é um motivo de alegria. O nosso nome está escrito lá. Quando você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, você rejeita alguma coisa que é a vontade de Deus? Nenhuma. Você não rejeita o discipulado, você não rejeita os cultos, você não rejeita batismo, você não rejeita a visita, você não rejeita nada. Você está à disposição do Evangelho, porque você não é desse mundo. E o Senhor Jesus foi lá, sabia disso? Que Ele visitou o inferno? Cara, eu não vou projetar mais, porque eu preciso correr, que nós temos 10 minutos só para falar. Então, em Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao 10, diz que: por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu o dom aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Jesus desceu às partes mais baixas. Irmãos, as partes mais baixas, a Bíblia está falando que Ele desceu até onde não dá para descer mais, é no final, lá no fim. Aonde Ele chegou, não tem mais para onde ir. Ele desceu lá no inferno. O que aconteceu? Aí, o que aconteceu quando Jesus foi lá? 1 Pedro 3, versículo 18 e 20, diz que Ele pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Quanto à longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, apenas 8 almas se salvaram. Então Jesus foi lá, desceu às partes mais baixas da terra, pregou a esses espíritos, não para que eles fossem salvos, porque eram aquelas pessoas da época de Noé, que eram rebeldes. Mas o que Jesus foi fazer lá? O
que ele foi fazer lá? Quando ele foi pregar? Está em Colossenses, eu vou ler para vocês. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o que ele foi fazer. Primeiro, algo relacionado a vocês, e a segunda coisa relacionada a esses espíritos. A primeira que diz respeito a vocês, está escrito assim, ó: ele riscou a cédula que era contrário a você, nas suas ordenanças, tá bom? E tirou do meio de vós, tudo que era contrário, dívida, ele pagou e cravou na cruz. Está escrito em Colossenses 2,14. Com respeito àqueles espíritos, a Bíblia diz: despojou os principados e potestades, despojou, humilhou, e expôs publicamente, e sobre eles triunfou em si mesmo. O que Jesus fez? Jesus chegou lá no inferno e falou: todos de joelhos. Eles se colocaram de joelhos e Jesus os humilhou diante da presença dele. E citou o seu nome lá. E falou o seu nome. E falou: nesse aqui você não toca mais. Sabia disso? Mas eles foram humilhados. Então até o próprio Jesus desceu às profundezas do inferno. Isso está declarado na palavra. Tomou de lá as chaves da morte e do inferno, do diabo. Então só morre e só vai para o inferno quem ele permite. Todo o poder é dele nos céus e na terra. Mas existe essa realidade. Quando eu disse para vocês a respeito do abismo que nós lemos, né? Olha aqui, só para vocês entenderem. Lucas 8, falando a respeito daquele endemoniado gadareno que vivia pelado, nu, e correntes não conseguiam segurá-lo. Quando Jesus chegou para libertar ele, as pessoas corriam de medo. Um exército não conseguia segurá-lo. Ele devia ser um homem muito forte, possuído por demônios, a força dele se multiplicava em muito. Eles primeiro disseram para Jesus: o que vieste fazer conosco antes do tempo? Por quê? Porque eles sabem que tem o tempo da condenação deles. Já questionaram a Jesus. Aí eles fizeram, quando Jesus falou: sai dele, legião, porque eram muitos, eles fizeram um pedido a Jesus. Versículo 31 de Lucas 8. Eles disseram assim: rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. Porque a Bíblia diz que lá no abismo, no Tártaro, tem anjos que se rebelaram, aqueles dos tempos de Noé também, que eu disse para vocês, que deixaram a sua posição original e se uniram a mulheres, porque elas eram bonitas, e dessa conjunção vieram os gigantes, os nefilins. Eles estão em prisões eternas, no abismo, no local chamado Tártaro. E eles pediram para não ir para lá. A notícia ruim é que, além de pedir para não ir para o inferno, eles fizeram um pedido para Jesus. A gente pode entrar ali, ó, estão vendo a torcida do Palmeiras ali, pode entrar nela, tinha 2.000 torcedor do Palmeiras ali, 2.000 porcos, irmãos, desculpa, tá? Brincadeira. A Bíblia diz que os demônios entraram na manada de porcos lá, e se precipitaram num abismo lá, caíram no mar e todos morreram. Se você ler o contexto da história, você vai ver que isso causou uma grande repercussão, porque existiam pastores que cuidavam desses porcos, e eles se sentiram prejudicados, no prejuízo, e aí foram na cidade, contaram o caso, uns ficavam impressionados, outros ficavam revoltados por causa do prejuízo desses pastores. Mas ele é o dono de todas as coisas, né? Ele faz o que quer com tudo e com todos. Amém? Então, irmãos, eu queria chamar a atenção para vocês. Eu escrevi 7 páginas a respeito disso. Não consegui falar tudo para vocês, mas acreditem no que eu vou dizer para vocês. O inferno existe. 2 lugares só. Não existe purgatório. Não existe estado de inconsciência, não. Ninguém está queimando no inferno lá, por que eu estou aqui? O que é isso? Não, a pessoa sabe. Ele vai se lembrar dos seus pecados, da sua rebelião, de não ter... Até a questão do pecado, irmão, nós temos ensinado, porque é uma realidade. Mesmo você que serve a Jesus, se você pecar, você não vai para o inferno mais por causa disso. Jesus já pagou a sua conta. O problema maior é que eles não querem Cristo. Por que você está aqui hoje? Porque você quer. A prova que você quer Jesus e que você tem vida com Ele é que você está aqui.
é que você semanalmente, você vem receber palavra, você vem se alimentar. Por quê? Porque você crê. Você não estaria aqui se você não cresce. Você está aqui porque a sua alma pede, o seu espírito pede, você necessita, você crê que Ele é o Salvador. Mas e quem não está aqui? Está crendo em alguma coisa? Está crendo em nada, irmãos. Entende o que eu quero dizer? Agora, eu me lembro, na minha juventude, que eu preguei para um grupo de irmãos, eram 3 irmãos. E naquele tempo se falava em inferno muito mais do que hoje, muito mais. Que o inferno existia e que pessoas que não tivessem Jesus iam para lá. Irmãos, se converteram todos. Projeta para a gente Salmos 9,17, por favor. Esse versículo eu tenho ele na minha vida desde a minha infância, nunca me esqueci desse versículo. Vamos ver o que vai aparecer nessa versão que a Karen vai colocar para a gente aí. 9,17, Salmo de número 9. Os perversos serão lançados aonde? No inferno. E quem mais? Todas as gentes, todas as nações que se esquecem de Deus. Então isso é o motivo. Você quer viver a sua vida? Pode viver. Existem aqueles, eu coloquei isso, que dizem para o Senhor: Senhor, seja feita a sua vontade. Mas existem aqueles que falam: Senhor, eu tenho a minha vontade, respeita. E Deus diz para ele também: então seja feita a sua vontade. Qual que é a vontade dessa pessoa? Ir para o inferno. Ela quer, ela fala, ela declara, ela diz isso. Então não tem jeito. Consegue entender? Mas nós, irmãos, cada um de vocês, eu falo com toda certeza, posso afirmar isso, tem seu nome escrito no livro da vida. Então descanse, fique em paz. Mas seja um instrumento de Deus também, para pregar a salvação que é em Cristo Jesus. Se precisar falar do inferno, fale. Eu ganhei uma vida para Jesus. Tem um livro da Mary Baxter. O livro é pesado, irmãos. Não aconselho você a ler, não. Ele fala cada coisa do inferno que, olha, terrível. Fala sobre as câmaras do inferno, o braço do inferno, as pernas do inferno, a parte da cabeça do inferno. Conforme a escritora vai descrevendo, é um lugar pior que o outro, é de sofrimento maior. E eu li esse livro e falei para alguém assim: você não quer ler esse livro? Irmão, terminou de ler, aceitou Jesus. Por medo, mas hoje é uma bênção, hoje compreende, hoje ama Jesus, entendeu a graça de Deus, mas se converteu. Então nós precisamos falar do inferno, porque nós ministramos graça, sim ou não? Mas você compreende que a graça não tem sentido se você não mostrar o perigo da lei, a maldição da lei. Então você fala para a pessoa assim, ó: se você pecar, você vai para o inferno. Todo pecado exige um pagamento. Aí você deixa a pessoa desesperada, ela vem porque ela não quer ir para o inferno. Mas depois você fala para ela: calma, a sua dívida foi paga. Jesus te ama, você é filho. Aí ele sente aquele alívio. Aí quer dizer que eu não corro risco mais de ir para o inferno? Como os arminianistas, os arminianos, eles acreditam que se perde a salvação. Por isso que às vezes nós somos meio calvinistas, né? Porque nós ensinamos que salvação não se perde, não tem sentido dizer isso. Se o nome está escrito no livro da vida, não tem como. O Senhor, de maneira nenhuma, ele disse: de maneira nenhuma eu vou riscar seu nome do livro da vida. Amém?